Hoje é a segunda parte da missa, que é chamada também de liturgia da palavra, o momento em geral das leituras na missa. Depois nós vamos ter, semana que vem, a liturgia eucarística e, por fim, os ritos finais. Falando hoje da liturgia da palavra, o texto que eu comentei que a gente não pode esquecer é dos discípulos de Emaús. Durante o caminho, o Senhor conversava com os discípulos de Emaús. O que vocês estão conversando? Eles disseram, você é o único que não sabe o que aconteceu. Jesus, o Nazareno, o grande profeta, acabou morrendo, foi crucificado, nós achávamos que ele ia libertar Israel, no entanto ele morreu. E Jesus então começa a explicar as Escrituras, falar das Escrituras, o que as Escrituras falavam a respeito do Messias. E enquanto Jesus falava, o que acontecia mesmo com os discípulos de Emaús? Lembram? O coração deles ardia como num fogo que, como a experiência de Moisés, da sarça ardente, né? O coração se abrasava, né? Então, a liturgia da palavra é este momento em que a igreja se reúne para ouvir a voz de Deus através dos textos bíblicos, da homilia, para que a igreja seja abrasada por este fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é o autor das Sagradas Escrituras, por isso ele tem um papel fundamental na liturgia da palavra. Quais são os elementos próprios da liturgia da palavra? Eu os convidei para trazer o folheto da missa. Fizeram a lição de casa? Trouxeram? Esqueceram, né? Faz 15 dias já. Mas vamos tentar recordar, no pensamento de vocês, a liturgia da palavra. Quais são, por exemplo, pensando a celebração dominical, que ela é mais desenvolvida, quais são os ritos que tem dentro, os elementos rituais dentro da liturgia da palavra, segundo vocês lembram? Começa com o quê? A primeira leitura. Depois, salmo. Segunda leitura. Aclamação ao evangelho. Evangelho. Homilia. Antes, tem alguma coisa? Profissão da fé, o credo e depois as preces, orações da comunidade, oração universal. Ok, vocês lembraram alguns desses elementos, mas está faltando coisa aí, né? Oremos não. Então vamos revisitar o rito da missa. A gente participa tanto da missa e às vezes coisas que são muito importantes a gente esquece. Quero começar recordando uma canção que os nossos avós cantavam muito, talvez nossos pais cantavam, que era assim: eu vim para escutar. A experiência fundamental do povo de Deus, por exemplo, narrada no livro de Neemias, fala dessa história do povo que se reunia no dia consagrado a Deus para ouvir a palavra de Deus. Eu vim para escutar tua palavra. Agora, ouvir e escutar são coisas diferentes. Ouvir é um processo físico. Escutar é um processo mental. Muitas vezes, quando a gente vai para a missa, a gente senta na liturgia da palavra, a gente liga o piloto automático, as leituras passam pelo nosso ouvido, mas a gente não escuta. Tanto é que se a gente for fazer uma pesquisa na porta de saída, a gente não faz para não passar vergonha, mas talvez a gente fizesse uma pesquisa na porta de saída, perguntando para o povo do que falou as leituras. Tenho certeza que muitos já se esqueceram no final. Porque nós estamos acostumados simplesmente a ouvir e não a escutar. Ouvir, basta ter ouvido e somos capazes de ouvir. Agora, escutar exige um processo mental. Daquilo que eu ouvi,
ele é assimilado pelo meu cérebro. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Ouvi, escutei, mas aquilo precisa descer ao meu coração. Toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, é o Senhor que nos chama novamente à conversão. Sempre tem algo a nos ensinar, algo pedir, algo a apontar uma outra direção que não estamos vendo ou não estamos caminhando. Esse processo de assimilação da palavra e conversão de vida é a terceira parte da música. O mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Então, nós precisamos, na liturgia da palavra, desenvolver a escuta da palavra de Deus. Para isso, é fundamental saber o que é o silêncio nas nossas igrejas. Eu perguntei dos elementos rituais, vocês em nenhum momento falaram do silêncio. E a liturgia prescreve entre esses elementos rituais que vocês indicaram o momento de silêncio. Sem silêncio não há escuta da palavra de Deus. E eu observo muito que quando chega a liturgia da palavra, a gente senta, o povo começa a conversar. Já perceberam isso? Parece que alguém disse, momento de conversa, momento de entretenimento. O povo começa a conversar. Não sei, na comunidade, não sei se participam, se é diferente. Por quê? Nosso povo não é habituado, nem mesmo na celebração, a fazer o silêncio. Se eu não me engano, foi para vocês que eu falei que tem gente que quando está em casa, liga a TV, liga o rádio, tudo ao mesmo tempo, porque não consegue permanecer em silêncio. Porque o silêncio nos confronta conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E as pessoas não estão acostumadas ou não gostam de viver isso. Sem silêncio não há escuta verdadeira. Quantas pessoas vão à missa, escutam a palavra de Deus e sentem que é uma palavra dirigida a elas, o Senhor toca a elas. E quantos outros vão, ouvem, saem de lá como nada, o Senhor não falou nada a elas. Então, a condição importantíssima é o silêncio. Sem silêncio não há escuta de Deus. A liturgia da palavra pode começar, não é obrigatório, com uma exortação. O povo, quando se senta, ele pode ser por um comentarista exortado à escuta da palavra de Deus. Tem lugares, tem comunidades que faz maior folia na missa, entra dançando com a Bíblia, balança para lá, balança para cá, e não sei o quê. Não é aconselhável isso. Tanto é que ritualmente não faz parte a entrada da Bíblia na celebração. Por quê? O sinal sacramental da palavra de Deus para nós é sobretudo o leitor. O leitor, quando vai ao ambão para ler o texto da palavra de Deus, ele deixa Deus usar a sua voz, o seu semblante, seu olhar para comunicar ao povo. A igreja nos ensina no Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concilium 7, que quando se leem as Sagradas Escrituras na missa, é o próprio Cristo que fala. Quando se leem as Sagradas Escrituras, é Cristo que fala. A celebração, a liturgia da palavra, então, pode começar com uma exortação, lembrando que não é uma homilia. Não sei se vocês já foram em algum lugar que o comentarista, ou termo melhor, comentador, tem o costume de fazer uma breve munição ou exortação antes das leituras. Mas tem lugar que fazem quase uma homilia, fala. É exortar, para quê? Para a escuta da palavra de Deus. Tudo que a gente falar antes, se não favorecer a escuta, de nada adianta. Então, uma dica básica para as equipes de celebração nas paróquias é, quando chega a liturgia da palavra, o povo senta, espera o povo sentar, antes de começar a exortação ou começar a leitura. Porque há um processo. Eu sento e aí eu tomo consciência do que vai acontecer. Pode então ter essa exortação que precisa ser breve,
convidativa à escuta da palavra de Deus. Então, o leitor se dirige à mesa da palavra, ao ambão. Durante os ritos iniciais, o celebrante, o ministro ordenado, o sacerdote, ele ficou na presidência, que geralmente é a cadeira que fica no presbitério. Todos os ritos aconteceram lá. Na liturgia da palavra, o nosso olhar se desloca para aqui, para a mesa da palavra, ou conhecido também ambão ou púlpito, lugar onde a palavra de Deus é anunciada. Nesta mesa, só se proclamam os textos sagrados. Os comentários não podem ser feitos nesta mesa. Os cantos não podem ser dirigidos desta mesa. Da mesa pode, porém, a homilia, porque ela brota da escuta da palavra, e pode também as preces, porque as preces, elas ecoam da escuta da palavra de Deus. Demais, tudo mais, avisos, outras coisas, nunca é feito. Por quê? É o altar da palavra, é o lugar onde a palavra de Deus é anunciada. Em geral, a igreja organizou o ano litúrgico para celebrar os mistérios da salvação, a partir do ritmo dos tempos. Então, nós temos a Quaresma, a Páscoa, Advento, Natal, Tempo Comum, as grandes solenidades. Os textos bíblicos foram organizados pela igreja de uma forma até mesmo catequética. Então, sempre nós celebramos a Páscoa de Cristo, mas cada vez, em cada tempo, com algum aspecto que nos chama a atenção. Na liturgia da palavra, nós escutamos a Deus através sobretudo dos evangelhos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João também, o quarto evangelho. Como é que se dá a organização dos textos da liturgia? O ano A. A igreja dividiu os anos em 3 modos: ano A, ano B e ano C. Ao longo do ano A, ela costuma ouvir o evangelho de Mateus, o evangelista daquele ano. No ano B, o evangelho de São Marcos. E no ano C, este ano que estamos agora, o evangelho de São Lucas. E São João, quando se ouve? Nas grandes festas. Por exemplo, no final da Quaresma, na preparação para a Semana Santa, ao longo do tempo pascal, nós sempre ouvimos o evangelho de São João. Também no ano B, que é o evangelista São Marcos, é um evangelho menor, então muitos domingos também se ouve novamente o evangelho de São João. Através da organização que a igreja fez, da distribuição dos textos bíblicos, praticamente em 3 anos, nós participamos todos os domingos e nos dias de semana, no caso em 2 anos, nós, nesses 3 anos, aos domingos, ouvimos praticamente a Bíblia toda. Agora, os textos bíblicos, eles voltam os mesmos a cada 3 anos. Porém, é Deus que, dirigindo aquela mesma palavra, nos chama agora a um aspecto novo. Não é voltar ao zero, mas é retomando aqueles textos, mas sempre com um novo apelo, um novo sentido. Um texto bíblico muito lido nas nossas celebrações é aquele que Jesus fala assim: olha, o que o povo diz quem eu sou? Aí os discípulos dizem, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, um dos profetas. E aí, então Jesus pergunta para Pedro: e para você, quem sou eu? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, este texto é lido muitas vezes. O mesmo texto, ele está presente em todos os evangelhos, porém, cada tempo litúrgico, ele tem uma tônica diferente. Eu me lembro de um padre que eu conheci, que toda a homilia que ele fazia, não importa qual era o texto bíblico, ele falava o amor de Deus. E ele nunca preparava a homilia, porque ele falava do amor de Deus. Isto é uma falha muito grande do ministério do sacerdote, se ele não prepara a sua homilia. Aliás, o Papa Francisco, ele aprovou o diretório homilético com orientações aos ministros de como proferir a homilia, que aspectos devem ser levados em consideração, chama Diretório Homilético, também é disponível pela internet.
se alguém tem o costume de fazer a partilha da palavra de Deus, numa celebração, acho que vale a pena conhecer o diretório homilético. Então, na celebração, há um momento de anúncio, que são as leituras. Há um momento de escuta e há um momento de resposta. Isto se demonstra através dos ritos da liturgia da palavra. Então, me acompanhem. Pode haver uma exortação, depois tem a leitura, em geral, sempre do Antigo Testamento. Exceto quando? Que época do tempo litúrgico nós não ouvimos um texto do Antigo Testamento na primeira leitura? No tempo pascal. Porque no lugar do Antigo Testamento, nós vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que narram, o livro que narra a experiência da primeira comunidade, das primeiras comunidades, à luz da ressurreição de Cristo. Sempre, então, o Antigo Testamento, exceto no tempo pascal, e em algumas datas também, sobretudo nos dias de semana, em algumas datas se leem também textos do Novo Testamento. Nos domingos, a segunda leitura é sempre um texto do Novo Testamento. Carta aos Hebreus, ou as cartas apostólicas, né? As cartas de Pedro, as cartas de Paulo, ou mesmo como no tempo pascal agora, a segunda leitura é sempre um texto de qual livro da Bíblia? Quem falou? Sim, o Apocalipse de São João, isso, né? Então, a igreja organizou para cada tempo esses textos bíblicos. Mas o que ela queria com isso? Primeiro, ela tem uma pedagogia da fé, nos ajudar a esse crescimento da fé, crescimento em Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, através dessa disposição, ao crescimento espiritual. Porque a palavra de Deus anunciada não é só para o nível de entendimento, de conhecimento, mas precisa encontrar espaço no nosso coração. Então, a primeira leitura. Qual é o sentido de havermos, por exemplo, a primeira leitura? É quando vamos ver a promessa de Deus, vendo os textos do Antigo Testamento que não foram superados com Jesus. Aliás, foi uma heresia na história da igreja dizendo que, depois de Jesus o Antigo Testamento não tem valor. Errado dizer isso. Porque o Antigo Testamento anuncia uma promessa que Deus fez. E esta promessa se cumpre com a vinda de Jesus. É por isso que vocês vão observar que sempre a primeira leitura e o Evangelho estão ligados, têm um sentido. O que promete na primeira leitura se cumpre no Evangelho. Por quê? Promessa e realização da promessa. Já a segunda leitura, usada nos domingos e solenidades, em geral, é uma sequência. A cada domingo vamos vendo a mesma sequência do texto bíblico, por exemplo, o Apocalipse de São João, a cada domingo, até ele se esgotar. E aí, então, inicia um novo texto bíblico. Em geral, um texto catequético. Então, na primeira leitura, Deus fala. Liturgia da palavra é um diálogo. Primeira leitura, Deus fala. E quando alguém fala, ele quer ser ouvido. O salmo responsorial é a resposta do povo a Deus que falou na primeira leitura. Deus fala, primeira leitura. Salmo responsorial, a igreja responde. Agora, responde de que modo? Usando do próprio texto da palavra de Deus. Os salmos são textos inspirados, são os textos bíblicos. Tomando desses salmos, a igreja responde a Deus. O salmo está sempre em sintonia com a primeira leitura. Segunda leitura, primeira leitura, Deus fala. Salmo, a igreja responde. Segunda leitura, Deus fala. Não tenho medo de dizer, Deus fala. Aclamação ao Evangelho. Igreja responde aclamando o Senhor. No Evangelho e na homilia, Deus fala.
Através da profissão de fé e das preces, a igreja responde, afirmando sua fé e elevando suas preces a Deus. Vejam, um diálogo, onde alguém fala, e esse alguém é sempre Deus. Deus que quer renovar esta aliança de amor. No entanto, se ele fala, ele quer ser escutado. A igreja prevê os momentos de silêncio. Em geral, muitas comunidades não fazem. Em que momento? Entre um breve silêncio, não é um silêncio longo, um breve silêncio entre a primeira leitura e o salmo. Um breve silêncio após o salmo, antes da segunda leitura. E especialmente após a homilia. Um silêncio pode ser até maior. Se vocês assistirem as missas do Papa, por exemplo, ou pela internet, ou na TV, vocês vão ver. Acaba a homilia, o Papa se senta, fica em silêncio. Alguém está escutando alguma coisa? Não, mas é para ruminar, para saborear, para meditar o que a palavra de Deus anunciou. Até para que os fiéis possam assumir a sua... Diante do apelo de Deus na liturgia da palavra, possa dar uma resposta afirmando sua fé, a comunidade precisa meditar naquela palavra. É importante que se respeite o silêncio. É muito importante que os ministros, as equipes de música, valorizem esse momento para ajudar o povo a passar de uma simples audição da palavra à escuta. O salmo responsorial. Como que o salmo ele pode ser realizado? Ele pode ser cantado, em geral a gente vê isso sobretudo aos domingos, ou pode ser simplesmente recitado, lido, bem lido, né? E há duas modalidades do salmo. Ele, em forma responsorial, o salmista canta ou diz o refrão, o responso. Depois, ele canta ou lê as estrofes, e o povo, então, o que canta ou diz o refrão. E aí, novamente, vejam que na própria resposta do povo há um diálogo. Qual é o espírito isso? É o diálogo de Cristo com a igreja. Cristo fala e a igreja o ouve. A igreja fala o refrão e Cristo escuta a sua amada que fala com ele. Por isso que no salmista, não é qualquer pessoa que pode cantar o salmo, precisa ter uma boa voz, mas é sobretudo a pessoa que sabe valorizar esse diálogo. O salmista canta as estrofes, mas não canta o refrão. O refrão é próprio de quem? Da assembleia, claro, ajudada pelo coro, mas o salmista, ele não canta o refrão, porque há este diálogo. Por isso, é chamado de salmo de resposta, ou salmo responsorial. Há uma outra modalidade mais incomum, mas é possível também, que é chamado o salmo em forma de antífona, onde o salmista diz a antífona, que é para nós o refrão, depois ele lê ou canta o salmo todo, e ao final se lê ou canta a antífona. Isso é mais comum na liturgia das horas, mas também pode ser usado na celebração litúrgica, embora a igreja recomenda como primeiro modo, o modo responsorial, o modo mais apropriado para favorecer esse diálogo. Segunda leitura, então aquela promessa se cumpre em Cristo, mas há sempre um desdobramento, como as comunidades, como os apóstolos e as primeiras comunidades acolheram esta palavra. Então, é como se a gente visse assim, uma teoria que se concretiza com a vinda de Jesus Cristo, porém que tem continuidade na vida da igreja. Por isso a importância da segunda leitura, que convém nunca ser omitida. Porque em geral tem alguns lugares, em geral não, em alguns lugares, fala assim, vamos fazer a missa mais curtinha, vai logo e corta a segunda leitura. Não, é importante essa catequese da experiência do Novo Testamento, da palavra de Deus. É importante não omitir. Aliás, o diretório homilético insiste nisso, não omitir a segunda leitura nas celebrações.
Até este momento, o povo está... Qual é a postura corporal das pessoas na celebração? Estão em pé, sentado, de joelho, deitado? Como eles estão? Sentado. Qual é o sentido de estarem sentados? É a atitude do discípulo. O discípulo que quer ouvir o mestre que fala. É a experiência de Maria, quando Jesus foi à casa dela, de Marta, ela se pôs ali aos pés do mestre, para ouvir sua palavra. Marta estava fazendo as tarefas de casa, né? Acolheu Jesus, preparando tudo. Mas Maria escolheu a melhor parte, da qual nada lhe será tirado, que é a escuta. Na liturgia da palavra, nós nos sentamos não para descansar porque ficamos em pé. Nos sentamos para despertar o ouvido na escuta de Deus que fala. Então, há um sentido espiritual neste gesto. E por que no Evangelho ficamos em pé? Com uma atitude de prontidão, de reverência e respeito a Cristo que vai falar no Evangelho. Vou aqui fazer uma referência à primeira aula. Na procissão de abertura da celebração, entra-se, nas comunidades que tem, com o livro dos evangelhos, o evangeliário. E quando ele entra, onde ele é colocado? Sobre o altar. Durante o canto de aclamação ao evangelho, o diácono ou o próprio sacerdote vem ao altar, toma o livro dos evangelhos e realiza uma procissão até o ambão. Mas uma procissão não simples, solene. Ele é acompanhado de velas, de 2 velas. Se é um domingo ou um dia festivo, pode-se usar o incenso. Então, primeiro coloca-se o incenso, depois leva em procissão o evangelho até o ambão. O que significa esta procissão? É Cristo que, palavra de Deus, caminha no meio de nós. Cristo é o evangelho de Deus, isto é, a boa notícia de Deus. E porque o evangelho tem uma importância tão grande para a igreja, esse livro é reverenciado. Existe um liturgista chamado Luiz Maldonado, ele diz assim, olha, na tradição nossa, latina, os objetos mais preciosos que temos são o cálice, a âmbula, né? Em geral, dourado ou prateado, de metal nobre, não é qualquer coisa, é uma coisa digna. Na Igreja do Oriente, o livro dos evangelhos, o evangeliário, é super nobre, ele tem pedras preciosas, ele tem um valor altíssimo, porque a Igreja no Oriente quer valorizar o livro dos evangelhos, porque é o evangelho, Cristo é o evangelho, para que os fiéis vejam a riqueza do evangelho, da igreja, qual é? O evangelho de nosso Senhor. Então, durante o canto de aclamação ao evangelho, se realiza uma procissão que sai do altar até o ambão. E o que acontece? O que os fiéis ficam em pé, como atitude de prontidão, de respeito, de ressurreição, mas o que os fiéis cantam neste momento? Eu vim para escutar tua palavra? Não. Uma vez eu fui numa igreja que cantaram isso. Eu queria ter um infarto fulminante naquele momento. O que canta? Buscai primeiro o reino de Deus. Pelo amor de Deus, não me cantem esta música na aclamação evangélica. Qual é o canto de aclamação evangélica? O aleluia. E o que significa o aleluia, hein? Louvai o Senhor. Então, vejam, a Assembleia se põe em pé para escutar o Senhor e por isso o louva, porque Ele é a boa nova, Ele é o Evangelho de Deus. Nunca, exceto na Quaresma, o canto de aclamação, o Evangelho deveria ser substituído por outro canto, senão o próprio Aleluia. Tá? Na Quaresma, como nós não cantamos o Aleluia, porque a gente faz uma reserva, a gente guarda para cantar o Aleluia na noite santa da Páscoa, na vigília pascal, então a gente fica 40 dias guardando aquele canto na goela, para soltar alegre, festivo, na noite de Páscoa. Tem igreja que canta Aleluia.
Não estou vendo aleluia nenhum, né? Até esse Frei Joaquim Fonseca, quando ele fala, olha, compositores, no livro Cantando a Missa e Ofício Divino, compositores, quando vocês forem fazer uma melodia para o canto de aclamação evangelho, lembre que é uma aclamação, é um canto festivo, não pode ser triste, é alegre, é uma explosão, louvamos o Senhor. Do mesmo modo com que o povo ali se reunia na praia para ouvir Jesus, se reunia na montanha para ouvir Jesus, nós ficamos em pé, prontidão, respeito, como que nos achegando a Jesus para ouvir seu evangelho, sua boa nova, sua palavra de salvação. Terminada a leitura do evangelho, nós nos sentamos de novo, por quê? Para a escuta. Veja, é a dinâmica, lembra? Deus fala, a igreja responde. Então, para escutar Deus que nos fala. A homilia, ela não deveria, ela pode em alguma ocasião ter um outro aspecto, mas a homilia não devia tratar de outras coisas, da rifa da comunidade, não. Deveria partir dos textos sagrados. O diretor homilético do Papa insiste muito nisso, que o homiliasta, a pessoa que faz a homilia, ele parta dos textos bíblicos, para que aquela palavra que foi escutada desça onde? Ao coração. E provoque em nós atitudes de conversão. Lembre disso, quando você for à missa, não basta ter conhecimento do que significa a liturgia da palavra. A cada missa, quando a palavra de Deus me é anunciada, é o Senhor que está me chamando à conversão. Que compromisso eu vou assumir diante daquela palavra? Que direção outra Ele me chama a lançar as minhas redes? Lembram os apóstolos, os discípulos de Jesus, que passaram a noite pescando, Pedro e outros que ficaram lançando a rede, nada pescaram. Então, quando eles chegam na praia, Jesus diz, olha, lancem a rede para o outro lado, lancem para águas mais profundas. A cada missa, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, é o Senhor que de novo está dizendo o que disse para Pedro e outros. Lancem a rede para o outro lado, avancem para as águas mais profundas. Amem como eu amei vocês, amem o próximo. Amem sem precisar que o outro responda a seu amor, simplesmente amem. Amem aqueles que ninguém ama. É o evangelho de domingo passado, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Sentado na praia, numa cadeira, tomando sol? Não. Ele nos amou abraçando a cruz. Ele nos amou doando sua vida por nós. Ele nos amou derramando o sangue na cruz por nós. É assim que Ele nos amou. E é desse jeito que Ele falou, é desse jeito. Façam assim, me amem desse modo. Ele amou curando, Ele amou perdoando e diz, agora é vocês. Amem deste jeito. A antiga instrução qual era? Amai-vos o próximo como você ama a si mesmo. Eu brinco dizendo, coitado do próximo, quando a pessoa ali é uma que não tem amor próprio. Se não ama a si, então não vai amar o próximo. Não, mas Jesus dá um novo mandamento, amem o próximo como eu amei vocês. Vejam, irmãos, então a cada momento que a palavra de Deus é anunciada, é o Senhor que através do seu Espírito vai abrasando o nosso coração. Será que a gente tem permitido Deus falar? Através da escuta, do entendimento daquela palavra, estamos assumindo um compromisso com aquela palavra? Ou tudo é apenas escuta? É verdade que existem técnicas que a pessoa que profere a homilia precisa ter ciência para que a homilia não seja do tamanho da minha barriga, uma coisa enorme, porque isso vai prejudicar os outros elementos da celebração, para que tudo aconteça em harmonia. Uma homilia, 30 minutos, 40 minutos, eu já fiz assim, né? Corta essa parte. Porque isso, uma homilia muito longa, prejudica até os fiéis de compreenderem. Eles se distraem depois para voltar. Aliás, uma coisa assim que eu noto bastante
Tem muitas igrejas que, sobretudo o pessoal da música, quando está acontecendo os textos bíblicos, eles estão muito desatentos. E a desatenção e o movimentar deles prejudica até a atenção da assembleia. Uma coisa que acontece comigo, quando eu estou, por exemplo, fazendo homilia, os fiéis estão olhando para mim, me escutando. De repente, eu vejo os fiéis, vários, acompanhando a cabeça para outra direção, o olhar para outro lado. Eu olho, tem alguém andando no presbitério. Vejam, o simples fato de alguém sair do seu lugar distrai, rouba a atenção. E como é difícil para a gente conseguir ter a atenção das pessoas. A liturgia da palavra é esse momento privilegiado, que a gente tem que focar todos os olhares para a palavra de Deus, para que esse momento não passe em vão. Então, tem a homilia, esse momento de silêncio, de meditação da palavra de Deus, e depois a igreja é chamada a responder através da sua profissão de fé. A profissão de fé, eu creio, não é uma oração, mas é uma afirmação de fé. Há dois modos, ou melhor, três modos da gente fazer a profissão de fé. Um deles é o chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Caio, cadê o Caio? Caio, se você decorar essa frase, eu te dou um presente na próxima vez. Agora, se você errar, sou eu que vou ganhar o presente. Vai ser um chocolate. Símbolo, vamos ver quem é que vai ganhar, hein? Olha a tendência minha. Chocolate também, né? Que perdição. Símbolo niceno-constantinopolitano. Símbolo niceno-constantinopolitano. Que nome difícil, né? É um concílio que aconteceu na igreja em Niceia e Constantinopla. Por isso, símbolo niceno-constantinopolitano. Consegue falar? Não. Ganhei o chocolate. Semana que vem, hein? Segunda-feira. Não vou esquecer. Vou mentalizar aqui. Então, um modo é o chamado símbolo niceno-constantinopolitano, que começa assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e assim vai. Depois, há uma outra profissão de fé, aquela que estamos mais acostumados aqui no Brasil. Na Europa é o símbolo niceno, o mais comum. Aqui no Brasil, o credo apostólico é mais comum. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o segundo modo. E o terceiro é aquele que acontece na vigília pascal e também nas celebrações de batismos, quando há o credo em forma de perguntas e respostas. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O povo diz, creio, e assim vai, outras formas. É verdade que na vigília pascal e no batismo, esta profissão de fé é precedida também de uma renúncia a Satanás, suas obras e seduções, ao pecado e aos ressentimentos. Essas três renúncias. A profissão de fé. E depois vem o momento das preces, ou chamada oração universal, ou oração dos fiéis, ou oração da comunidade. É um momento em que, depois que a gente escutou a palavra de Deus, meditou a palavra de Deus, naturalmente do nosso coração brota um pedido a Deus. Como os discípulos de Emaús, que depois que escutaram a palavra, o coração se abrasou, eles fizeram um pedido: fica conosco, Senhor. Então é a hora que apresentamos a Deus as preces. E um cuidado, se você, na sua comunidade, é responsável de preparar as preces, ou se você participa de uma comunidade onde as preces são espontâneas, cuidado. Cuidado, porque às vezes as pessoas acham que a prece é dirigida às pessoas. Mas as preces são dirigidas a quem? A Deus. Então, quando se começa a prece, invoca-se o nome de Deus. Ó Deus, ó Cristo, Senhor. E nunca assim, em nível assim, irmãos, nós estamos aqui. As preces também, uma outra característica, é que ela não é uma intenção particular. São as preces da igreja.
Então a gente não pede por uma pessoa, pelo doente da minha família, como eu fiz na oração do dia. Lembra quando o padre disse, oremos, e eu ofereci a missa naquela intenção? Lembram disso que eu falei na primeira aula? Ali eu ofereci numa intenção. Agora, nós vamos oferecer na intenção de todos. Então não peço pelo doente só da minha família, mas por todos os doentes. Quais são, em geral, quais são as preces mais comuns? A primeira, pela igreja, pelo Papa, pelo bispo, pelos pastores da igreja. A segunda, pelos poderes públicos, pelos aqueles que nos governam. Depois, pelas necessidades da comunidade e pelos mais pobres, pelos necessitados. Em geral, são estas, mas podem variar, inclusive em número. Agora, lembremos-nos que as preces não é uma ladainha com 1000 pedidos. 3, 4, 5, por aí, seria o suficiente. Mas preces que brotam da escuta da palavra de Deus. Por quê? Diante de um coração que ouviu Deus, aquilo pelo qual ele queria rezar é desafiado pelo que Deus fala. Então, é uma pena quando nas igrejas o pessoal lê as preces que estão no folheto, que alguém fez há tantos meses atrás. Porque, até pelo tom que o leitor lê, né? Às vezes, em muitas igrejas é assim, o fulano se oferece, não conhece se ele lê bem ou não, mete ele logo lê as preces, né? Mas as preces precisam ser lidas num tom de oração, para que os fiéis vivam aquele momento como oração. E diante do pedido feito, os fiéis aderem, dizem o seu amém, dizendo, Senhor, escutai a nossa prece, atendei-nos, Senhor, ou outra aclamação possível, né? Esse momento de prece é iniciado com um convite que o ministro faz. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nossas preces. Se fazem os pedidos e se conclui com uma oração. Acolhei, ó Deus, nossos pedidos. Em geral, a liturgia da palavra. Então, esses são os elementos próprios da liturgia da palavra. Eu disse na aula anterior, 15 dias atrás, que a igreja não escuta a palavra de Deus só durante as leituras bíblicas, mas todas as orações, e deveriam ser também os cantos, eles são textos da Bíblia, são inspirados na palavra de Deus. Aquele livro que o César mostrou, O Banquete do Cordeiro, conta essa experiência de um homem que era protestante, e um dia, indo à missa, viu a relação que existe entre os ritos da missa e a palavra de Deus, especialmente o livro do Apocalipse. Aquele livro que ele não entendia bem, o livro do Apocalipse, ele compreendeu, concretizando-se na Santa Missa. Bem, abro aqui então um momento para alguma pergunta sobre a liturgia da palavra da missa ou alguma outra coisa do tema que falamos aqui. Isso, exato. É aquele que está presidindo a celebração, é ele que preside também as preces, com a introdução e a conclusão. Agora, os pedidos, as formulações dos pedidos, em geral, é feito por um leitor. Agora, existe também a celebração da Sexta-feira da Paixão, onde as preces são um pouquinho diferentes, onde o diácono faz o convite à prece, oremos, irmãos e irmãs, para que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí todos nós ficamos em silêncio, pedindo a Deus naquela intenção, e depois o sacerdote, ele faz uma oração como que acolhendo todas aquelas orações. São várias, não me lembro quantas, são mais de 10 pedidos. É outra modalidade. Mas no que você pergunta, a introdução e a conclusão sempre feita pela aquele que preside a celebração. Um padre pode mudar a liturgia da igreja? Como assim? As leituras ele trocar? Sim e não.
A pergunta é complexa. Sim e não. Pode em que ocasiões? Por exemplo, se não for uma data quaresma, advento, se for, por exemplo, naquela celebração nós vamos ter, até mesmo na quaresma, vamos ter o escrutínio. O que é escrutínio? Adultos que estão sendo preparados para o batismo, eles vão ter ali os escrutínios, aqueles elementos exorcísticos antes de receber o batismo na vigília pascal. Naquela celebração, as leituras podem ser trocadas. Por exemplo, o domingo está no ano B, pode-se trocar naquela missa pelas leituras do ano A. A liturgia prevê isso. Ou se, por exemplo, no tempo comum, nós vamos ter, em pleno domingo, vamos ter um casamento dentro da missa. Pode-se trocar as leituras daquele domingo por textos do matrimônio. Pode. Em algumas datas sim, outras não. Agora, não deveria ser a bel prazer. Eu não quero esse, quero por. Isto o padre não pode fazer. Então, ele pode em que ocasiões? Quando os próprios ritos indicam que as leituras podem ser substituídas. Quando não é previsto isso, ele não deve. Sobretudo, é uma maneira de ajudar o povo a entender o itinerário do ano litúrgico. Então, o critério é a liturgia, não o gosto do padre. Porque na liturgia, o padre, o bispo, seja quem for, nós apenas somos servidores da liturgia, não somos senhores, donos. E o padre? Quando assim, o padre vai fazer homilia, mediante a luz do Evangelho, ele pode atualizar essa palavra para a nossa situação de hoje? Sim, porque em geral as leituras começam naquele tempo ou naquela época, né? É sempre um anúncio de um fato acontecido, porém que repercute hoje em nós, no presente de hoje. Então, deve falar da realidade dos tempos de hoje. Agora, um cuidado para a gente não entrar em algumas ideologias dos tempos de hoje, que são as modas que estão hoje. Para isso é preciso muita sabedoria, muita oração daquele que prepara a homilia, de falar aquilo de modo justo, adequado. Aliás, o Papa Francisco recomenda, como fez Bento XVI, que o padre, quando vai preparar a homilia, que ele siga o método da leitura orante, que ele leia o texto, ele medite o texto, ele faça daquele texto uma oração. Isso vai ajudar ele ao momento da homilia. Para que não seja um discurso racional, ou nem assim, digamos, porque um risco que temos é tirar a palavra de Deus do contexto litúrgico e trazer para uma outra realidade que ela não está dizendo, né? Mas também a gente não pode cair naquilo de falou só do passado, como se fosse uma aula de arqueologia, né? Só fala do tempo lá de Jesus, mas como se hoje não fosse uma palavra atual. Lembremos, a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante e penetrante, como espada de dois gumes. Então ela precisa encontrar acolhida nos homens e mulheres de hoje. Tá? Acho que é muito importante também evitar evitar para que isso também não crie uma resistência da comunidade de ouvir. Porque, por exemplo, no período eleitoral que tivemos no ano passado, foi muito difícil, não é? Eu não sei vocês, mas eu ficava sabendo de padres que diziam assim, não daqui, não aqui de perto, bem de longe. Um lá que disse assim, quem votar no Bolsonaro vai para o inferno. E um outro que disse, quem votar no Haddad vai para o inferno. Esses daí acho que são Deus que diz, esse entra, esse não entra, né? Então, não podemos cair nesses duelos ideológicos, não. Então, ter sempre o cuidado de ver o que Deus nos fala. Então, deixar Deus falar mais que nós. Porque é gostoso quando o padre atualiza a palavra para a gente também viver melhor, né? Sim. A homilia cabe só ao presidente ou ela pode ser convidada por presidente? É uma tarefa, de fato, de quem preside. Mas se houver um outro ministro ordenado, um outro sacerdote que esteja concelebrando, ele pode fazer a homilia. Pode sim.
na impossibilidade, um outro diácono pode fazer a homilia. Mas a igreja orienta que um leigo ou uma leiga não faça homilia na missa. Isso é tarefa do sacerdote. Né? Eu não preparei, que pena, essa é sua tarefa. A igreja confiou essa missão para você. Né? Então, não deveria outra pessoa, por mais preparado ou inteligente que seja, né? Mas seria a tarefa. O documento da CNBB sobre celebração da palavra diz que os leigos, por exemplo, numa celebração da palavra, como não podem fazer homilia, eles podem fazer uma partilha da palavra de Deus, inclusive partilhando testemunhos da palavra de Deus. Acho que isso é positivo. Agora, eu tenho uma preocupação seguinte: não pode focar na pessoa. O testemunho que a gente dá não é para dizer de nós, mas o que Deus fez ou está fazendo na vida da gente. Não pode focar em nós, permanecer em nós. Aliás, o salmo da missa de hoje diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós toda a glória. E acho que o testemunho, se isso acontecer numa partilha, numa celebração da palavra, precisa lembrar do que diz esse salmo. Não a nós, Senhor, mas a vós toda a glória. Tem várias missas que muitas vezes que trocam as leituras com alguns livros dos santos, colocam as leituras dos santos no meio ou do Evangelho ou da própria leituras, as leituras. É válido isso? Não, isto é proibido, né? Isto é proibido. O texto da palavra de Deus nunca pode ser substituído por outras leituras, por mais bonitas que sejam, né? Então aí pegam lá, eu quero ler um trecho do livro do Leonardo Boff, Jesus Libertador, no lugar da segunda leitura. Não pode. Mas não posso ler um texto de... Quem aí? Se eu falei da esquerda, agora vou falar da direita. Quem? Nem de um santo, né? Não se substitui o texto da palavra de Deus. Agora, na homilia, aquele que está, o homiliasta, ele pode usar de textos assim, de santos ou de outros, para ajudar o povo a entender, assimilar a palavra de Deus. O que não pode é fazer, por exemplo, tem um doido lá que eu conheci, um conhecido lá, que ele adora a poesia. E ele, na hora da homilia, ele proclama as poesias. Ainda bem que eu não sou paroquiano dele. Ainda bem que ele é bem longe. Então, não pode, né?